Hoje eu trouxe um conteúdo simples, mas que requer um pouco de atenção. Trata-se da introdução ao estudo da análise sintática. Hoje veremos frase, oração e período. Estão prontos? Vamos lá. O que é uma frase? A frase pode ser definida por seu propósito comunicativo. Isso significa que frase é todo enunciado capaz de transmitir, de traduzir sentidos completos em um contexto de comunicação, de interação verbal. Ou seja, frase é todo enunciado que possui sentido completo. É todo enunciado que transmite uma informação. Pode ser uma única palavra, mas pode ser um conjunto delas. Se eu digo, por exemplo, silêncio, essa palavrinha, como ela transmite informação por si só, como ela tem um sentido completo em sua essência, nós podemos dizer que ela é frase. Assim como se eu disser o menino jogou a laranja no lixo, também é frase. Por quê? Porque também tem sentido completo. Então, todo enunciado, independente de ser grande ou pequeno, independente de ser uma palavra ou um conjunto delas, para ser frase basta ter sentido. Simplificando, frase possui sentido completo. Para ser frase, basta ter sentido completo. Tudo bem? Observe algumas características das frases. Primeiro, o início e o final da frase são marcadas na escrita por pontuação específica. Ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, reticência, etc. Outra característica, na fala, o início e o final da frase são marcados por uma entoação característica. Podem ser elaboradas por uma única ou por várias palavras, como eu falei agora há pouco. E podem apresentar verbo ou não. Isso é interessante. Se a estrutura apresenta um verbo, nós chamamos de oração ou frase verbal, que é a mesma coisa. Se não apresenta verbo, nós chamamos de frase nominal. Um exemplo de frase nominal. Bom dia. Eu tenho bom e dia. E nenhuma das duas palavras é verbo. Então eu tenho uma frase nominal. No exemplo que eu citei agora há pouco. O menino jogou a laranja no lixo. Eu tenho o verbo jogar. Então eu tenho uma frase verbal ou oração. Em seguida falaremos sobre o que seria oração. Continuando, na escrita, os limites da frase são indicados pela letra inicial maiúscula e pelo sinal de pontuação. Como nós já vimos, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, etc. Existem os tipos de frase. Vamos conhecê-los agora. Frases interrogativas. Que tipo de frases são essas? Que características elas trazem? Nas frases interrogativas, a entonação de pergunta geralmente é finalizada com ponto de interrogação. Essa é a função do ponto de interrogação, né? Finalizar frases interrogativas. Exemplo. Que dia você volta? Exemplo. Quem é aquela professora nova? Exemplo. Quem trouxe o dever de matemática concluído? Enfim, sempre com interrogações no final. Frases exclamativas. Aí tem uma entonação expressiva, uma reação mais exaltada, geralmente finalizada com ponto de exclamação ou com reticência. Quando nós dizemos, por exemplo, que horror! Que coisa! Eca! Oba! Então, tudo isso são frases exclamativas, certo? Tem uma expressão diferente, mais exaltada. Pode indicar admiração, susto, tá certo? Animação. Então, são frases exclamativas, sempre com ponto de exclamação ou reticência. Existem as frases declarativas.
observe que existe uma característica diferente nesse tipo de frase. Elas não são marcadas pela entonação expressiva ou intencional. Geralmente, apresentam declarações afirmativas ou negativas e são finalizadas com um ponto final. Exemplo: amanhã não poderei levantar. Quinta-feira tem aula de inglês. Ontem não fui à escola. Então são frases que declaram algo, tá certo? Muito simples também. E para encerrar a parte das frases, trazemos aqui as frases imperativas. Elas ocorrem quando o emissor da mensagem, ou seja, a pessoa que fala ou que escreve, dá uma ordem, um conselho ou faz um pedido utilizando do verbo no imperativo. O que são verbos no imperativo, professor? São verbos que indicam ordem, que indicam pedido, tá certo? Elas podem ser afirmativas ou negativas. Exemplos: faça-o entrar no carro. É uma ordem, né? Imperativa, afirmativa. Não faça isso. Negativa. Dê-me uma ajudinha com isso. Imperativa, afirmativa. Relembrando, os verbos imperativos ou os verbos no modo imperativo são verbos que indicam pedidos ou ordem. Se eu olho para você e digo, saia da sala, estou dando uma ordem. O verbo sair, nesse caso, é um verbo imperativo. Tá certo? Imperativo indica ordem. Ficou claro? Vamos continuar. Vamos passar agora para o estudo das orações. O que é uma oração? Alguém pode dizer, professor, oração é aquele negócio lá, Pai Nosso que está no céu. Também, mas em se tratando de gramática, de língua portuguesa, oração é uma unidade sintática, primeiramente, que é um enunciado linguístico, tem por característica a obrigatoriedade de um verbo. Olhe como é simples. Todo enunciado que tem sentido completo é frase. Todo enunciado que tem verbo é oração. E não precisa ser um enunciado grande. Se eu disser assim, Jesus chorou, eu tenho um verbo aí? Eu tenho duas palavras só. Alguma delas é verbo? Aí você analisa. Jesus, substantivo. Chorou. Eu choro, tu choras, ele chora. É verbo. Então eu tenho uma oração aí. Em duas palavras, eu tenho uma oração. Por quê? Porque eu tenho a presença de um verbo. Jesus chorou. Olha que legal. Observe. Outra característica da oração. Toda oração é composta por sujeito e predicado. Existem, claro, algumas orações que não possuem sujeito, mas a grande maioria possui. Tá certo? Desse exemplo que eu citei, Jesus chorou, eu tenho Jesus, sujeito da oração, que vamos falar nas aulas posteriores, e chorou, que é o verbo e que também é o predicado da oração. Tá certo? Vamos falar depois sobre o que é um sujeito, o que é um predicado, na aula sobre tipos de sujeito e tipos de predicado. Tudo bem? Então, vamos relembrar. Frase, todo enunciado que possui sentido completo, independente do seu tamanho. Oração, todo enunciado que possui verbo, independente do seu tamanho. Tá certo? Professor, e o que é um período? Período é também uma unidade sintática. É um enunciado construído por uma ou mais orações e possui sentido completo. Na fala, o início e o final do período são marcados pela entonação. Na escrita, são marcados pela letra maiúscula inicial e a pontuação específica, que delimita a sua extensão. Ou seja, o que é um período? Um período é todo enunciado que, em sua essência, traz uma ou mais orações. Os períodos eles podem ser período simples e período composto. Vamos ver isso futuramente. Desde já, eu deixo claro esses conceitos para vocês. Frase. Resumindo, para a gente encerrar. Todo enunciado que possui sentido completo. Oração. Todo enunciado que possui verbo. Período. Todo enunciado que possui uma ou mais orações. Se o enunciado possui uma única oração, vamos chamá-lo de período simples.